já que eles também receberam o Espírito Santo como nós? Aí ele faz esse questionamento, claro. E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. E aqui nós vimos que o Senhor não faz exceção de pessoas. Que o mesmo Espírito que foi derramado lá entre os judeus no dia do Pentecoste também foi. Então nosso Deus, Ele é maravilhoso. Nosso Deus é misericordioso. Porque lembrando que a salvação ela não vem por mérito. A salvação é pela graça. Pela graça imerecida. Nós somos salvos. Pelo amor de Deus por nós e por toda a humanidade. Então não tem como nós ficarmos julgando. Precisamos somente ouvir a voz do Senhor e pregar o Evangelho. Amém? Nossa, eu vou ligar alguns minutinhos nos versículos, mas agora nós só iremos confirmar os tópicos. Porque eu gosto muito de falar cada versículo que eu não gosto de sair da Bíblia. É a palavra do Senhor. Porque muitas vezes em revista vem algumas opiniões de alguns autores, mas eu prefiro ficar com a Bíblia. Amém? Mas vai confirmar que tudo que nós vimos, que falamos aqui nesses versículos de Atos 10. Então, a introdução da lição, algumas coisas só vou ler, só porque nós já falamos. Nesta semana, estudaremos sobre como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações, que nós vimos aí. O apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas obras. Enquanto Deus estava se revelando a Cornélio, através do Espírito Santo do Senhor, Deus estava cá, na casa de Pedro, o preparando para pregar as boas novas lá, em Cesareia. Boas novas da salvação aos gentios, o que na época não era aceitável. Por quê? Porque não fazia parte da linhagem judaica. Então, até então, eles já tinham esse pensamento que o Evangelho teria que ser pregado somente ali, em Jerusalém, no povo judeu. Atos 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstrem fé na pessoa do seu bendito Filho Jesus Cristo. Então, aí nós vimos, Cornélio, ele tinha um coração predisposto a ouvir a palavra do Senhor, porque ele já orava a Deus, mesmo não conhecendo as boas novas, e também dava esmola. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito Santo da mesma forma que os judeus no Pentecostes. Nós vimos lá no capítulo. Quando Pedro estava falando, o Espírito caiu sobre todos. Então não tem como pensarmos diferente. E aí nós vamos já para o primeiro tópico, da lição e o subtópico. A revelação de Deus aos gentios. A visão de Cornélio. Cornélio, um centurião de Cesareia, nós já sabemos, que é um centurião, orava por volta das 3 horas da tarde, quando viu um anjo de Deus. Nós lemos isso. Essa revelação se distingue por seu propósito. Porque Deus se revela a Cornélio. A inclusão dos gentios à igreja do Senhor. A igreja do Senhor precisava se expandir a outros povos. Precisava. Então agora Deus se revela lá em Cesareia, para que as pessoas, os apóstolos acordassem que precisavam pregar o Evangelho também a outros povos. Cornélio tinha desejo de salvação, mesmo sendo um gentio. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Então ele era um religioso, mas não conhecia a palavra. Isso não era suficiente para salvá-lo, porque as obras não são salvas por mérito, por aquilo que nós fazemos, mas somos salvos pela graça.
E precisamos aceitar Jesus, crer e aceitar a Jesus para ser salvo. Era preciso ouvir acerca da mensagem da cruz, foi o que nós falamos. Cornélio foi instruído pelo anjo a chamar Pedro. Então ele dá todas as instruções, ou seja, Deus ali cria meios para que a palavra chegue a Cornélio. Pode passar, tá? E no subtópico 2, a experiência espiritual de Pedro. Foi o que nós lemos, que não estava nos versículos da leitura bíblica em classe. Pedro também teve uma visão e revelação divina que o deixou perplexo e duvidoso. E aí nós lemos já, né, Atos 10 do 12. Sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos e viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Deus sabia do impacto que a missão teria sobre as convicções de fé, né, de Pedro, e por isso o prepara. Porque ele poderia, né, se recuar talvez, por ser uma casa de um gentil, de um centurião, olha, comandante de soldados, logo que a igreja estava sendo tão perseguida, então ele podia tentar se recuar um pouquinho mais. A igreja do Senhor nunca mais era perseguida, mas ela pregava a palavra do Senhor, era corajada. Mas o Senhor, conhecendo o coração de Pedro, poderia surgir, né, esse, vamos dizer assim, esse temor em Pedro levaria as boas novas a um povo que para ele estava excluído dos planos salvíficos de Deus. E graças a Deus que Deus não vê como homem. Já pensou? Graças a Deus é perfeito. Já pensou, irmãos? Se Deus olhasse, as pessoas olhassem esse mundo como um homem, olha, misericórdia. Mas Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Ele levou consigo outros 6 irmãos judeus, como nós vimos lá nos versículos. E disse no Espírito que fosse com eles, não duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. E entramos em casa daquele varão, em Atos 11 e 12. Aí são alguns trechos de alguns versículos que nós lemos. E aí no subtópico 3 diz a urgência da pregação do Evangelho. Nós vimos aí, tinha uma pessoa que precisava muito ouvir a palavra. E o Senhor cria meios para que a palavra chegue até ele. E a igreja precisa acordar. Porque tem muitas pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. E muitas vezes nós nos acomodamos. Precisamos acordar, irmãos. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, como fez na casa de Cornélio. Pode. Nosso Deus é poderoso, Ele não mudou. E Ele pode fazer. Enviar um anjo, né? Alguém. Essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar. Por quê? Porque o Senhor deixou aqui a igreja. Essa missão foi orgulhada à igreja. E a igreja precisa despertar para isso. Porque se Deus tem a igreja, por que o Senhor vai enviar anjos? Se eu posso fazer, se tem alguém ali na minha comunidade, que está ao meu lado, no meu trabalho, no meu convívio que ainda não aceitou a Jesus, mas ele precisa ouvir, mesmo que talvez ele não venha aceitar, mas ele precisa ouvir que existe, que Jesus morreu na cruz do Calvário para a nossa salvação e para entrarmos no céu, para que possamos ter uma eternidade com Cristo, é necessário aceitar a Jesus. E há 2 caminhos, e existem 2 caminhos, então essas pessoas precisam saber disso, e através de nós, como igreja do Senhor. Deus quer salvar a todos. O plano de salvação é para todos. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento de verdade. 1 Timóteo
2:4. Então, todos, né? A salvação é para todos. Esse é o desejo do coração de Deus, que todos se salvem. Todos. A igreja deve pregar o evangelho a toda criatura, sem julgamento, sem acepção. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Olha só. Olha a missão que ali o Senhor, né, Jesus, deu aos discípulos, mas para nós também, para como igreja do Senhor. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação, a partir do conhecimento. Eu preciso conhecer a Jesus para crer e aceitá-lo. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da salvação. Por que a loucura da salvação? Porque aquilo que nós cremos para o mundo é loucura. Para o mundo é loucura. O mundo acha que nós estamos loucos. Mas mesmo assim precisamos pregar a palavra do Senhor. Precisamos cumprir. 1 Coríntios 1:21. Não é preciso ficar esperando o anjo como que fala. Né? Deus já fez isso. Deus já fez isso. Deus já enviou seu Filho unigênito para salvar por todos nós. Então não vamos esperar que um anjo venha fazer isso e nos salvar, não. Deus já enviou seu Filho para que todos aqueles que creem tenham vida eterna. E no tópico 2, eu trouxe um resumão aí, viu? Vocês estão vendo aí os tópicos que eu trouxe bem resumido, já que nós adentramos bastante nos versículos que nós lemos. E aí, no subtópico 2, a salvação dos gentios. Pregação dos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. Sua pregação é cristocêntrica, apontando para a cruz de Cristo. Eixos principais que sua mensagem percorria. Ou seja, essa mensagem de boas novas, ela precisa ser o que, irmãos? Cristocêntrica. E aí nos chama muita atenção que hoje, principalmente na internet, como tem mensagem de boa ajuda, né? De alta ajuda, perdão, irmãos, de alta ajuda. Aquelas mensagens bonitas para colocar o ego lá em cima. Mas falar de Cristo está longe. Mas a igreja lavada e remida no sangue de Jesus, a igreja salva de Cristo, a sua pregação precisa ser centrada em Cristo. O cerne do culto precisa ser Cristo. E isso foi a pregação de Pedro. Porque muitas vezes, e hoje, irmãos, é por isso que a gente precisa sempre estar atentos à palavra do Senhor. Porque as mensagens, os hinos, muitas vezes a gente ouve um hino que não fala nada de Cristo. Você canta o hino todinho, é mais para elevar o seu ego, para você se sentir bem. Mas Cristo, onde é que está? Nessa mensagem, onde é que Cristo está? Se o foco é Cristo, se as boas novas precisam ser Cristo, essa é a boa nova, são as boas novas. Cristo. Então a gente precisa ter muito cuidado com as nossas pregações. E a pregação precisa ser Cristo. Cristo, Ele veio, Ele morreu na cruz, mas também Ele ressuscitou e Ele foi preparar para todos nós. Então, aqui nós vemos aqui os eixos da pregação de Pedro. Quando os irmãos lerem lá em Atos 10, vocês viram que ele vai falar, né? Ele vai pregar, quando ele chega na casa de Cornélio, que ele encontra aquelas pessoas ali, ele começa a pregar a palavra do Senhor. E a sua palavra estava centrada, ó, Deus ama a todos. Ali ele já estava incluindo os gentios, porque Deus havia transformado o coração dele. Não havia mais dúvida. Deus havia preparado. Então ele diz, Deus ama a todos. Lá em Atos 10, 34, ó.
Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então ele está dizendo ali, ó, todos vocês aqui, ó, os judeus que vieram comigo, mas também vocês que não são judeus. Deus, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, que Ele veio para todos. E no segundo, Deus quer salvar a todos. Esse é o desejo de Deus, salvar a todos. Mas que Ele é agradável àquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Atos, e aqui é a pregação, aqui são trechos da pregação de Pedro ali na casa de Cornélio. Atos 10, 35. Cristo é o Senhor de todos. Lá em Atos 10, 36. A palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. Para eu estar salvo, eu preciso estar em Cristo Jesus. Então, olha, Cristo precisa ser o centro das nossas pregações. Deus ama a todos. Deus quer salvar a todos. E Cristo é o Senhor de todos. Não existe outro. Não existe por outro meio. Somente Cristo pode trazer a salvação por meio de Cristo Jesus. Vamos para o último tópico já. Está vendo como foi prático? Foi rápido. O Espírito derramado sobre os gentios. O Espírito prometido. Quem lembra quando nós estudamos na lição atrasada, eu acho que foi a outra lição, que nós terminamos, então Jesus subiu aos céus e prometeu que deixaria um que não estaria com os discípulos. Que Deus falou aos discípulos que não estaria com ele, mas estaria dentro deles, que é o Consolador. Que foi essa promessa de Jesus aos discípulos e à igreja do Senhor. O batismo no Espírito Santo, experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, foi marcante. Por que marcante? Porque quando o Espírito desce, eles começam a quê? A falar em línguas e magnificar, adorar a Deus. Da mesma forma, lá no Pentecoste. Então, foi marcante. É lá em Atos 10, 44 a 46 que nós já lemos. O recebimento do Espírito Santo era bênção de Abraão aos gentios. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nos recebamos a promessa do Espírito Santo. Gálatas 3, 14. Então, por quê? Aqui está dizendo o quê? Que somos descendentes de Abraão. Que não foi só para ele, os judeus, mas também que o Espírito Santo se estendesse também, fosse derramado em outras também, em outros povos, em outras pessoas, como foi aqui na casa de Cornélio. Pode passar. O batismo no Espírito era promessa de Deus a toda carne, a todos. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Joel 2, 28. A promessa não se limitava aos judeus, nem a uma classe especial, reis, profetas e sacerdotes, mas a toda. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tanto quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Glória a Deus, aleluia. E por isso nós estamos aqui, irmãos. Atos 2, 34. O Espírito recebido, no subtópico 2. Logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, que foi no momento em que Pedro estava pregando, o Espírito foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia. E os fiéis que eram da circuncisão, todo quanto tinha vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Lá em Atos 10, já lemos umas 2 vezes esse versículo, né?
veio acompanhado pela evidência física do falar em outras línguas e expressões de louvor, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10, 46. Então, por que ali os que estavam ali, Pedro e todos que tinham vindo com Pedro, viu que o Espírito Santo havia derramado também sobre os gentios? Por que, irmãos? Porque eles começaram o quê? Falar em línguas. Essa foi a evidência. Porque talvez se tivesse recebido ali, seria uma coisa subjetiva, né? Mas tinha que haver uma demonstração, como o nosso Deus é perfeito. Teria que haver uma evidência, uma demonstração que eles também haviam recebido o Espírito Santo. Então, da mesma forma, essa evidência é revelada ali, a todos ali, quando eles começam a falar em línguas e magnificar, glorificar a Deus. Alguém tem alguma pergunta? É só eu estou falando? Pode participar, irmãos. Um Pentecoste visto e ouvido, porque eles falaram em línguas e glorificaram a Deus. Pedro usou a experiência pentecostal na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Ou seja, talvez, não, eu estou aqui supondo, né? Se o Espírito Santo não tivesse sido derramado ali, será como que Pedro ia apresentar esses gentios à igreja em Jerusalém? Né? Então ele tinha uma evidência. E não só ele, mas os que haviam ido com ele também. Então tinha essa confirmação. É como se fosse uma prova, né? Evidência é uma prova. Os gentios haviam recebido a mesma experiência do dia de Pentecoste, inclusive com a manifestação das línguas. Então não tinha como. Então Pedro agora poderia introduzir esses gentios também na igreja em Jerusalém. Pode passar. Um Pentecoste disse ouvido, ainda nesse subtema, e todos foram cheios. Aqui nós temos os versículos, né? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Lá em Atos 2, 4, que foi o Pentecoste. Quando todos estavam ali reunidos para a festa de Pentecostes em Jerusalém, então o Espírito Santo do Senhor é derramado sobre todos. E aqui nós vimos em Atos 11, do 15 ao 18, na casa de Cornélio. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo. Não preciso nem ler, mas que nós já lemos umas 2 vezes. Em ambos os casos foi um Pentecoste, visto e ouvido. Bem claro, né, irmãos? Pode passar. Cornélio é um exemplo excelente e oportuno da disposição que Deus tem para usar meios extraordinários para alcançar aqueles que desejam conhecer. Nosso Deus é perfeito. Então o Senhor sempre, né, vai criar meios através do Espírito Santo, através de pessoas, para que a palavra de Cristo Jesus, a verdade, chegue às pessoas, a todas as pessoas. Ele não tem favoritos, nem se esconde dos que desejam encontrá-lo. Deus enviou seu Filho porque Ele ama o mundo inteiro. E isso inclui Pedro, Cornélio e você. Amém? Por isso que nós estamos aqui. Que as boas novas chegou até nós. Nós ouvimos de alguém a pregação do Evangelho e aceitamos a Jesus. Então pense aí, muitos também precisam ouvir assim como nós. Não podemos ser egoístas, como igreja do Senhor, não podemos ser egoístas. Precisamos pregar a palavra do Senhor. Isso aqui só foi uma reflexão que eu trouxe, mas não está na lição. E aqui é uma prova. Olha só, lá em Apocalipse, já estamos finalizando, em Apocalipse 7, 9 diz o quê? Aqui é a igreja que venceu esse mundo. Aqui são salvos. E não tem um grupo restrito de pessoas. Porque olha só, olha a visão de João. Depois disso olhei, diante de mim estava uma grande multidão,
que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Glória a Deus. Aqui é uma prova que o Evangelho chegará a todos. O plano salvífico de Deus chegará a todos, independente, né, da cultura, de onde estão, mas chegará a todos. Porque aqui está uma igreja que venceu o mundo. Amém? E a conclusão, vou deixar para o presbítero Joaquim já concluir. Irmãos, tem alguma pergunta? Não trouxe aqui as perguntinhas da lição, que achei que ia ficar extensa, mas eu terminei no horário certinho. Alguém gostaria de acrescentar algo? Então, aqui já termina a lição, a temática de hoje, né? Já agradeço, assim, a presença de todos que estiveram aqui. Acredito que foi mais um tema, né, que nos trouxe edificação, que nos fortalece e que nos desperta para que venhamos pregar a palavra do Senhor, porque tem pessoas que precisam ouvir. E como nós já ouvimos aqui e aprendemos que os anjos não vão pregar a palavra do Senhor, porque tem eu e você para fazer isso. E essa missão foi entregada a nós. E precisamos chegar diante de Deus com as mãos vazias? Com as mãos vazias, irmãos? Não. Que com certeza o Senhor cria meios para que venhamos pregar a palavra do Senhor. E para que possamos enxergar isso, precisamos estar com os olhos espirituais. Precisamos estar em sintonia com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo do Senhor, para que possamos enxergar que aquela pessoa nem precisa sim ouvir a palavra do Senhor, e que eu preciso pregar a palavra do Senhor. Amém? E que assim o Senhor abençoe a vida de cada um, e assim já agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Maravilhosa, né, meus irmãos? A ministração da escola bíblica nesta noite, né? Aprendemos bastante aí, com o ensinamento aí, né? Da escola bíblica, trazido aí pela nossa irmã, a Cristiana Matos, né? Professora dessa noite. Então, é a conclusão, meus irmãos? A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todas as pessoas. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11. O amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de cor e raça, que abrem no seu coração a mensagem da cruz. A fé evangélica é marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. Então, meus irmãos, nós vemos aí que Deus não vai fazer exceção de pessoas, nem de raça, nem de cor, de forma alguma. Ele só quer que a pessoa tenha entendido que depende dele, né? Depende de conhecer o Evangelho, depende de abrir o seu coração, acreditar na mensagem, né? Da palavra dele, né? Da palavra dele. Mensagem salvífica de Jesus, né? A mensagem da cruz, e pôr em prática também, né? Porque o que adiantaria nós conhecer toda a Bíblia, de alto, ou seja, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, ou vice-versa, se nós não for praticá-la, né? Não for pôr em prática no nosso cotidiano, seria como um sacrifício de tudo, né? Mas com certeza que todos aqueles que são sedentos de Cristo e que têm procurado adquirir um conhecimento na palavra do Senhor, da palavra do Senhor, é porque tem um desejo no seu coração de pôr em prática, né? Então, nós sempre sabemos que quando nós queremos fazer o melhor, o próprio Deus envia o seu Santo Espírito, o seu Espírito Santo, para estar assim, nos ensinando e nos corrigindo quando for necessário, nos mostrando a verdade, né? Porque se nós abrir nosso coração, Deus vai operar. Ao contrário, fica difícil de Deus operar, né? Na vida daquele que não abre o seu coração para Cristo.
A jovem Rosivane, secretária, ali a ata. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Estarei lendo a colheita das crianças. Matriculados 20, presente 17. Meus irmãos, sexta-feira, culto com o pastor. O Leandro já está de volta. Culto com o pastor. Domingo, culto com o departamento de jovens. Amém. Sábado, culto na Palmeirinha, Palmital e Vereda. Amém? A oração final fica aqui com o pastor Soares, também a bênção apostólica. Amém. Saúde a igreja, com paz sobre Jesus. Amém. Quem não senta para aprender não pode ficar de pé para ensinar. Quem não senta para aprender não pode ficar de pé para ensinar. Pode ser pastor, pode ser quem for, ele tem que aprender para depois então ensinar. Ver como é que a irmã desenvolveu a lição muito bem, viu? E é disso que nós precisamos. Então, vocês observam que Pedro, ele era durão. Oh, Pedro, então Deus precisou mostrar para ele. Lá naquele lençol tinha tatu, tinha raposa, tinha porco, tinha de tudo lá, de tudo que não podia comer. E sabe quem era o tatu, quem era o porco, quem era aqueles animais? Eram nós. A nós. Mas como assim, pastor? Sim, para os judeus a gente era considerado impuro. Impuro. E por essa razão, eles achavam que os judeus então não tinham assim, a salvação era só para os judeus, os gentios não tinham condições de se salvar. Precisou Deus mostrar para eles por 3 vezes. Não só foi uma vez, 3 vezes. Nós lá na sede, nós temos uma igreja haitiana. Hoje ela está com menos, está com uma média de 70, 80 haitianos. Viu? Então, é outra nação, com os costumes bem diferentes dos nossos, viu? Bem diferentes. E alguém pergunta, pastor José Soares, como é que o senhor conseguiu formar uma igreja haitiana? Obedecendo o que nós aprendemos, aquilo que Jesus falou depois da ressurreição, e de pregar esse evangelho a toda criatura, envolveu haitiano, brasileiro, português, todo mundo. Ensinai, fazei deles discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Viu? Nós já batizamos ali 25 haitianos. Nós já fizemos uma média de 35 casamentos no civil. Porque chegavam tudo amaciado, tudo. E achavam que isso para eles era normal. Aí entra o ensino para que eles pudessem entender que da forma que eles estavam agindo, não poderiam chegar ao céu, para eles era normal. Ninguém ensinou eles, ninguém explicou nada para eles, né? E houve então necessidade de que a gente ensinasse eles para que entendessem, e com isso fizemos uma média de 35 casamentos no civil, né? Que primeiramente é o civil, e depois então o casamento religioso. Bom, então quem for lá
em Jundiaí, em Várzea, vai ver 2 igrejas. Nós temos a sede em cima e debaixo da sede tem outra igreja quase do mesmo tamanho, que é dos haitianos, com as cadeiras igual essas, diferente que é vermelhas, né? Mas são iguais, né? Parece que a renovação está padronizando. Parece que a renovação está padronizando essas cadeiras, porque temos lá, pastor Manuel já encomendou umas paredes lá, Joelso também, e é o mesmo produto, né? Elas são boas, com preço módico, né? Com facilidade de pagamentos, e sem querer está se padronizando com essas cadeiras. Amém? Vamos colocar em pé, irmãos. Agradecemos a presença de todos vocês. Volte sempre. Volte sempre. E guardei o que eu falei: sentar para aprender, para depois ficar de pé para ensinar. Amém? Eu quero convidar o pastor Jairo e a Ana. Quero que vocês venham aqui. Amém? O pastor Jairo, ele é o dirigente da igreja sede. Não é bom para ensinar, não é? Mas acredito que tem muitas horas sentado também aprendendo, porque ensina muito bem, prega muito bem, louva muito bem, não é? E essa é a Ana, tenho 4 filhas, e essa é a Ana. Nós viemos para a convenção, eu ia viajar sozinho para cá, mas depois ela ficou com dó de ver o velho partindo sozinho. Se não dá, nós já compramos passagem, fomos lá, devolver as passagens, compramos no mesmo ônibus e estamos aqui. A Bíblia ensina assim: é melhor 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. E é interessante dizer que lá está escrito também assim, que no dia do frio um aquece o outro. Isso é para os casais, né? Amém? Então, a Ana é dirigente do círculo de oração e ele é dirigente da congregação. Amém? Nós vamos fazer uma oração com ele e vamos invocar as bênçãos apostólicas. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém? Amém. Vamos orar a Deus, né? Que Deus venha conceder vitória para todos nós. Pai, diante da sua preciosa presença, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, a qual, Senhor, sentamos para aprender e ouvir, Senhor, coisas, meu Pai, que vai nos edificar, que é a sua palavra. E a tua palavra diz que ela não volta vazia, Senhor. E que nessa hora, Pai querido, o Senhor venha trabalhar em nossos corações. E que o Senhor venha trabalhar na vida, Senhor, desde o pequeno ao maior, Senhor. E que o Senhor leve os teus filhos em paz. E que a tua bênção e a graça, Senhor, seja sobre todos nós, Senhor. Por isso, Senhor, nós estamos gratos e alegres, porque o Senhor é bom. E nesse momento, Senhor, te agradecemos. Leva-nos em paz, assim como o Senhor nos trouxe. Em nome de Jesus, assim te agradecemos. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, que seja com cada um de nós, e juntos podemos dizer: Amém. Está encerrada em nome do Senhor.